Paz seja com vocês, amém? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, nós da Avalanche Church Family, ou Família Avalanche Church, como você melhor preferir, para cultuarmos a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Temos falado sempre que é uma alegria, sim, podemos cultuar a este Deus, que Ele é santo, que Ele guarda cada um de nós, permitiu estarmos aqui no dia de hoje mais uma vez. Temos muito a agradecer a Ele, como nós já estávamos falando aqui com a família, e agradecer a Ele, porque até aqui Ele nos ajudou, amém? Glória a Deus pela sua vida que está aí também, acompanhando os cultos através do canal da Família Avalanche Church, pelo YouTube, lá no Instagram também, @Família Avalanche, amém? E assim vamos seguindo com Cristo. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Abram lá em Hebreus capítulo 10. Vou ler com vocês aí Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Amém? Todos encontraram? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, assim como já colocou em nossos corações, a partir deste texto que eu lerei com vocês, prestem bastante atenção para o que o Espírito Santo do Senhor quer falar ao teu coração, quer falar ao coração de cada um de vocês, amém? Porque saibam que se vocês estiverem de corações abertos para buscar o Senhor de todos os seus corações, vocês encontrarão o Senhor, amém? Porque Ele se deixa ser encontrado. Glória a Deus. Diz assim na minha versão, estou com a nova versão transformadora. Diz assim, a partir do versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Amém? É uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Amém? Continuamos aí no 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Jesus pode estar voltando. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o sacrifício, e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Vocês já passaram por muita luta e sofrimento, mas permanecemos firmes. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Oh, glória e aleluia. No 35, portanto, não abram mão de sua firme confiança,
Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, família Avalanche, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. O 38 e último, 39. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Amém? Nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Este texto aqui nos encoraja a prosseguir com Cristo, nos encoraja a saber que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele nos fez, amém? Nos encoraja a sabermos que Jesus, através do sacrifício dele naquela cruz do Calvário, Ele morreu por cada um de nós e nós não temos mais pecados, a fim de que nós continuemos achando que somos impuros. Não, em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos puros, em Cristo nós somos santificados, amém? E esse texto também ele nos narra que se depois de termos conhecido a Cristo, depois dele ter nos purificado com água pura, e mesmo assim, se nós optarmos por continuarmos pecando, já não há mais o que ser feito, não é verdade? Então que nós não venhamos a agir assim, família, que nós verdadeiramente possamos seguir a Cristo, usar da nossa fé e esperança nele para propagar o Evangelho das Boas Novas, como está escrito aqui, amém? Em nome de Jesus. E que cada um de nós também, que vocês possam encorajar todos aqueles que estão à sua volta para irem à igreja, à casa do Senhor, como está dizendo aqui, para não fazer como costumamos de uns e outros, que já abandonaram, infelizmente, a bênção que é de estar na casa do Senhor, na verdade? Então vamos com alegria adorar ao Senhor, vamos com alegria à casa do Senhor. Hoje é domingo, os nossos irmãos estão espalhados pela face da terra, cada um na sua cidade, cada um no seu país, cada um no seu bairro, adorando a este Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Como disse este texto que eu acabei de ler, Senhor Deus, o sacrifício de Jesus nos deu e nos dá livre acesso à sala do trono do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nesse momento, cada um de nós aqui, cada um que está assistindo ou irá assistir, ó Pai, possa, através do nome de Jesus, entrar na presença do Senhor e adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, amém? Vamos adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor, queremos a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. A deixar o Espírito Santo de Deus te encher, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Seja cheio
seja cheio nesse momento. Até transbordarmos. Até transbordarmos por onde quer que andarmos. Até transbordarmos a tua luz. Até fazermos a diferença nessa geração. Nessa geração corrompida. Nessa geração que tem trabalhado tanto para destruir as famílias. Para destruir o propósito e o plano perfeito de Deus. Encha-nos para que nós possamos ser luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso podermos nos encher do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso podermos dar lugar e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 22. Abra comigo a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 22.
Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Estamos aqui, Senhor, como nós cantamos, como sacrifício vivo diante do Teu altar. Nos abrindo por inteiro, Pai. Dando lugar ao Senhor, para que o Senhor venha e tome o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra nesse culto. Toma o Teu lugar de honra nessa casa. Toma o Teu lugar de honra na minha vida, na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que está assistindo, na casa de cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Toma o Teu lugar de honra, Senhor. Venha nos encher cada vez mais com o Teu Santo Espírito. Venha nos encher de Ti. E que nós possamos, Senhor, estar de corações abertos para sermos cheios e ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando em cada coração, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua mensagem seja propagada, para que o que o Senhor quer dizer para nós venha ser recebido com amor, com entusiasmo, com alegria. Em nome de Jesus, usa a minha vida. Amém. Amém. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu vou ler apenas o versículo 6. Que tem várias versões, porém na minha versão, que é a NVI, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. As versões mais conhecidas dizem o seguinte: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Só que o que eu gostei dessa versão é segundo o objetivo que você tem para ela. E eu pensei, eu falei, não vou usar essa versão, segundo o objetivo que você tem para ela. Para mim, no primeiro momento, eu olhei e falei, não, e o Espírito Santo falou, é isso mesmo. É essa versão que você vai usar. Porque essa versão, ela nos leva a duas vertentes. Óbvio que o princípio da Bíblia é único e não tem como a gente querer fugir dele. O que é que esse versículo está dizendo? O que é que Deus nos ensina? Qual é os propósitos de Deus para a nossa vida? É ensinar os nossos filhos segundo o objetivo que nós temos para ela. Qual é o objetivo que nós devemos ter para os nossos filhos? Segundo a palavra de Deus. É ensinar a criança a andar segundo o caminho de Deus. Esse versículo ele é claro. Ele diz que nós devemos ensinar a criança no caminho do Senhor. E mesmo com o passar dos anos, a criança ela vai sempre lembrar daquilo. Mesmo que ela tropece no meio do caminho, mesmo quando chegar a uma certa fase, principalmente na adolescência, na juventude, que muitos pais passam por tantos problemas com os filhos nessa fase, mesmo que isso aconteça, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que você ensinou a ela, aquilo foi uma semente plantada. Foram sementes que você plantou no decorrer dos anos. E aquilo está lá dentro dela. E no momento certo, aquilo vai florescer e vai dar os frutos que o Senhor tem para a vida do teu filho e da tua filha. Só que sabe o que está acontecendo? Esse versículo, ele está sendo usado no inferno. Nossa, pastora, como assim? Sim. Esse versículo está sendo usado no inferno. Sabe por quê? Porque o inferno, ele está instruindo o teu filho no caminho que o inferno quer para ele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Bem, quais são os objetivos do inferno para os nossos filhos? O inferno trabalha pesado nisso. O inferno trabalha pesado para deturpar a família, para destruir a família.
Sabe, eu estava vendo algumas palavras durante o dia ontem, e uma das coisas que eu mais ouvi é que o mundo espiritual é organizado. Eu estava vendo algumas pessoas falando sobre algumas questões, e o que mais se falava é que o inferno, o mundo espiritual, ele é organizado. Só que não é só o inferno. O céu é organizado. Só que existe um sério problema que tem crescido no cristianismo. O cristão, ele vem se acomodando. A igreja, ela está se acomodando. A igreja, ela tá confortável sentar e encher a barriga com o alimento que o pastor, que a pastora traz. E tá gostoso ficar ali só recebendo. Mas a igreja, ela não está se organizando para a batalha. Deus nos chamou para sermos um exército. O exército da colheita dos últimos dias. Jesus está às portas. Não sabemos o dia nem a hora que Ele virá. Sabemos que Ele virá. Estamos vendo sinais. Estamos vendo que está cada vez mais perto. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Eu sei que vai. E eu sei que nós precisamos nos levantar como igreja. Precisamos nos organizar. No céu existe o anjo, que ele tem poder sobre os outros anjos. Existem os querubins, os serafins, e eles recebem as ordens de Deus para fazer aquilo, o que Deus manda eles fazerem. No inferno existem a hierarquia dos demônios, porque demônios são anjos caídos. Os mesmos anjos que estavam lá no céu, na presença de Deus, são os mesmos anjos que atormentam a humanidade hoje em dia. Porque eles se rebelaram contra o Senhor. Eles se juntaram com Lúcifer, se rebelando contra o Senhor. Com isso, Satanás, Lúcifer, ele foi expulso da presença de Deus, juntamente com 1/3 dos anjos, que se rebelaram juntamente com Lúcifer contra o Senhor. A palavra em Isaías fala que Lúcifer olhou e falou que iria sentar no trono acima de Deus e seria como Deus. Ele ousou desejar ser como Deus. E Deus o retirou da sua presença. Desde então, o mundo tem padecido tormentos desses anjos caídos, sim. A partir do momento que Eva e Adão desobedeceram a Deus, comeram do fruto, nós começamos a padecer o pecado. Começamos a sentir dor, a conhecer a tristeza, a morte. Coisa que antes não existia no pecado. Só que tudo isso tem uma organização. Tudo isso age com uma seriedade muito grande. Se você acha que o diabo está brincando, se você acha que o diabo está descansando, se você acha que o diabo está numa boa e que tua vida está numa boa, você está enganado, você está enganada. Sabe por quê? Porque o diabo, com toda a sua organização e com todo o teu exército de demônios, eles vêm trabalhando para destruir os nossos filhos. Como eu já falei diversas vezes, o apóstolo também, tanto ele quanto eu viemos de berço cristão. Nós nascemos dentro da igreja. A minha mãe, antes de eu nascer, mas desde quando eu nasci, até os meus 20 anos, ela trabalhou direto no departamento infantil de uma igreja específica, que foi a igreja que eu nasci. Hoje ela continua no ministério infantil, mas não à frente do ministério. Ela continua ajudando, mas ela esteve à frente do ministério por 20 anos. E eu cresci ali com a minha mãe,
trabalhando no Ministério Infantil. Eu cresci ali com a minha mãe, vendo muitas coisas. Eu cresci vendo crianças que os pais não eram cristãos e que pediam oração para que o pai e a mãe aceitassem Jesus. Eu cresci vendo tanta coisa dentro da igreja. Mas uma coisa que sempre me marcou, que sempre me chamou a atenção, e que hoje, eu estando aqui nesse altar, e vivendo o que eu vivi na educação, isso me mostra o quanto o diabo tem trabalhado. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Durante esses anos todos, tanto do lado da minha mãe ali no Ministério Infantil, o que nós sempre vimos? Que os pais, eles terceirizam a educação espiritual dos seus filhos para a igreja. Na época que nós éramos crianças, adolescentes, até no começo da nossa juventude, existia muita escola dominical. Pouco frequentada, mas existia. Algumas igrejas ainda existem. A escola bíblica dominical, ela traz uma base bíblica muito grande. E o que os pais faziam? Eles levantavam, iam para a igreja, os que iam para a escola bíblica dominical, e deixava a escola bíblica dominical ensinar o teu filho. A criança só escutava falar da Bíblia dentro da igreja. Isso quando não ia apenas o culto da noite, porque normalmente sempre são os cultos mais cheios. Os cultos mais cheios nas igrejas são os cultos da noite, onde os pais chegam, colocam suas crianças no que eles chamam de classinha, no que eles chamam de escolinha, e eles simplesmente colocam as suas crianças nas mãos das tias e dos tios e vão para o culto. Porque criança no culto atrapalha. É o que muitos têm essa visão, de que a criança dentro da igreja ela atrapalha, de que a criança no culto ela atrapalha, então ela precisa ser retirada e ficar lá na classinha, no cultinho, com o tio, com a tia, para que ali ele possa ficar lá e não atrapalhar. E ali ele vai aprender algumas coisas, as historinhas. Vai ouvir historinha, filho? Quantas vezes eu ouvi isso? Vai lá no cultinho escutar historinha. Gente, é muito mais que um cultinho, é muito mais que uma historinha. Eu sei que são crianças, mas a gente não pode diminuir a adoração das crianças a Deus. É culto. A Bíblia fala que da boca das crianças vem o verdadeiro louvor. Então é no culto das crianças que existe sim o verdadeiro louvor, onde as crianças estão adorando de verdade. Muito do que eu sei de Bíblia hoje, eu aprendi sim no culto infantil. Muito do que eu aprendi sobre a Bíblia, sobre Jesus, eu aprendi sim no culto infantil. O culto infantil, ele me deu uma base muito grande. Só que deixa eu te contar uma coisa, não adianta você deixar o teu filho, a tua filha, 2 horas por semana, no máximo, dentro de um culto infantil, sendo que ele passa o resto da semana enfiado na frente de telas, na frente de tablets, de celulares, de computador, de televisão e dentro das escolas, só escutando besteira. O que são 2 horas por semana na igreja? Se o resto do tempo ele está ingerindo alimento podre. Os pais, infelizmente, não estou generalizando. Eu estou falando do que eu vi, eu estou falando do que eu vejo ainda. Existem muitos pais que pegaram essa responsabilidade para si, sim, de ensinar a criança no caminho do Senhor, mas é muito mais fácil você falar que você não entende, que você não sabe como ensinar o teu filho e terceirizar esse serviço para a igreja, do que você sentar todos os dias e ler a Bíblia e explicar para o teu filho. Quantos pais, quando o filho ou a filha está assistindo alguma coisa na televisão, Netflix, Amazon,
Disney, seja lá qual for a TV, o que você, ou seja, TV, não sei o que é que seu filho tem assistido, TikTok, aquele kawaii lá, não sei nem como é que fala aquilo. Hã? Kawaii. O que é que o teu filho tem visto ali? Você já sentou com o teu filho para assistir algum filme? E quando você assiste um filme com o teu filho, você chega do lado dele quando o filme acaba, ou até durante o filme, e você fala, você está vendo isso, filho? Você está vendo isso, minha filha? Você está vendo que isso é contra o que Deus nos ensina? Gente, os filmes infantis, hoje em dia, têm homossexualismo. Os filmes infantis hoje em dia têm novelas infantis, é namoro precoce, é beijo, é erotizar o corpo. Os programas infantis, quando a gente olha, o que é que está sendo ensinado nisso? As propagandas. Tem hora que a gente está... O YouTube, tem hora que a gente está ali assistindo uma pregação no YouTube e vem um comercial. No comercial, no meio daquilo que você está assistindo, vem pessoas semi-nuas, cantando músicas, com umas letras que só pela misericórdia. É isso que teu filho está vendo, é isso que tua filha está vendo. Você ensina teu filho que isso é errado? Ou você dá o celular na mão dele para ele ficar quieto, porque é mais cômodo para você? Você investe tempo na educação espiritual dos seus filhos? Muitos pais trabalham e investem muito dinheiro na educação dos filhos, para estarem em boas escolas, para ter uma boa educação. Ou aqueles que mesmo trabalhando não conseguem, e os seus filhos estão em escolas públicas. Mas o que é que você tem investido na educação espiritual dos teus filhos? Qual é o caminho que você tem ensinado o teu filho a andar? Qual caminho você tem trilhado espiritualmente do lado do teu filho e da tua filha? Ai, você pode estar falando, eu não tenho filha. Mas se você pretende casar um dia, se você pretende formar uma família, essa palavra também é para você. Ou se você não pretende nada disso, essa palavra também é para você. Para que quando você conversar com pessoas que têm filhos, você seja usado pelo Espírito Santo de Deus para abrir os olhos dessas pessoas, dos pais, para o que está acontecendo ali fora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por formação, eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos na educação particular, saí, Deus nos tirou, Deus nos levou para outros caminhos, e esse ano Deus me levou novamente para a área da educação, e eu comecei a questionar, falei, pai, eu não estou entendendo por que o Senhor me trouxe de novo para essa área. E os 4 meses que eu fiquei nessa área novamente foram o suficiente para ver de perto o que está acontecendo dentro da rede municipal de ensino. Deixa eu falar para vocês, existe um documento, e eu vou dar o nome desse documento. O nome desse documento é Currículo da Cidade. A educação municipal da cidade de São Paulo, ela é toda baseada nesse material. E esse material, ele nos ensina que o Estado é laico. Ele nos ensina que nós não podemos falar o nome de Deus. Ok, eu respeito. Até porque a obrigação de ensinar sobre Deus não é da escola. É tua, é minha. É nossa obrigação como pais ensinar sobre Deus aos nossos filhos. Isso eu não discordo em momento algum. Só que sabe o que está acontecendo? Esses documentos, eles estão colocando a religião afro como cultura e enfiando nos nossos filhos, goela abaixo, a cultura afro.
mas o Estado não é laico? Nós não devemos não falar de religião alguma? Por que é então que nós somos obrigados a ensinar a religião africana dentro da escola e a indígena? Trata-se muito dos índios e dos africanos, com a desculpa de trabalhar a igualdade, com a desculpa de trabalhar o preconceito, estão ensinando para o teu filho religião, dizendo que é para trabalhar o preconceito. É tudo muito elaborado. É tudo muito arquitetado. Sabe, esses materiais dentro da educação, eles não surgiram da noite para o dia. São anos, são anos, são anos de trabalho. Inserindo ali, aos poucos. Inserindo no material. Inserindo dentro do material didático. Dentro dos documentos. Está sendo inserido questões de ideologia de gênero. Está sendo inserido que não existe, que é errado dizer que família é só homem, mulher e filhos. Que a família ela pode ser composta de qualquer gênero. Eu não estou desrespeitando você que acredita nisso. É uma opção sua. Só não venha desrespeitar o que a Bíblia fala. A questão é, estão misturando as coisas. Estão dizendo que quem não concorda com isso, desrespeita, é homofóbico, é isso, é aquilo. Gente, uma coisa é o respeito, uma coisa é eu respeitar, porque eu respeito qualquer pessoa que viva de qualquer maneira. A questão é que eu quero o mesmo respeito para comigo e com os meus filhos. Se você acredita nisso, ok. Em outras palavras, é um problema seu. Agora, é um problema meu que eu acredito. E o que eu vou ensinar para os meus filhos. O material hoje em dia quer que a gente ensine para as crianças que não existe menino e menina. Os documentos estão começando a dizer que quando a criança crescer, ela vai decidir se vai ser menino ou menina. Só que a minha Bíblia, ela fala que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E é nisso que eu creio. Eu acredito na ideologia de Gênesis, não na de gênero. Porque a ideologia de Gênesis, ela me diz que Deus criou homem e mulher. Então sim, ou nasce homem, ou nasce mulher. Não existe meio termo. A Bíblia não fala de meio termo. Pelo contrário, a Bíblia fala que isso é um pecado. A Bíblia fala que as pessoas que cometem esse tipo de pecado, assim como vários outros, não é só esse, são vários outros, não herdarão o reino dos céus. Os alcoólatras, os homossexuais, os que agem com mentira, os adúlteros, nenhum desses, os que mexem com feitiçaria, nenhum desses herdará o reino dos céus. Nós vivemos de acordo com o que a cruz nos ensina. Nós vivemos de acordo com o que Jesus nos ensina. E nós vivemos num lugar onde há liberdade de expressão. Então, se há liberdade de expressão, eu tenho que ter a liberdade de ensinar para o meu filho e para a minha filha o que eu creio. Só que dentro da escola está sendo ensinado coisas que vão contra a palavra de Deus. E os pais não estão vendo isso. O apóstolo estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa que trabalhou na criação desses materiais
que foi que falou? Não, os pais. Ele tem o quê dos pais radicais? E aí essa pessoa fala assim, eu tenho medo de pais radicais. Nós temos que ser radicais sim. Porque a palavra é sim, sim, não, não. Qualquer coisa além disso é procedência maligna. Então ou eu sou mulher, ou eu sou mulher. Porque fora isso é procedência maligna. Deus me criou mulher. Deus criou o apóstolo homem. Fora isso é procedência maligna. O que a palavra nos ensina é que ou a gente segue todos os preceitos do que está aqui, ou esquece. Ou a gente não vai ver Deus face a face. Se você quer viver de outra maneira, ok, a escolha é tua. Só que se você entende que Jesus morreu por mim e por você, se você entende quais são os caminhos que nós devemos andar, você tem que entender que você precisa ensinar para o teu filho e para a tua filha qual é o caminho que eles devem dar. Para de terceirizar a educação da tua criança. Porque na escola é isso que eles estão aprendendo. Nos filmes, nas novelas, eles estão vendo tudo que não presta. É pornografia, sim. É deturpação da figura masculina, sim. Gente, tem um desenho de uns porquinhos que toda vez a filha olha e fala papai bobinho, e o pai na verdade é um... Que pai é aquele? Aquilo acaba com a figura masculina. O pai, o homem, é o sacerdote da casa. A função de sacerdócio é do homem. A autoridade máxima dentro da casa é do homem. Então os desenhos estão ensinando que não é assim. Os desenhos estão ensinando que a mulher tem que tomar a frente. O sacerdócio não foi dado para a mulher, foi dado para o homem. A mulher ela foi criada para ser protegida, para ser cuidada. Eu estava conversando essa semana com umas antigas colegas de trabalho que se tornaram amigas. E nós estávamos ali conversando e a gente falando como tem se deturpado o papel do homem e da mulher. E eu cheguei e falei assim, gente, sinceramente, nós estávamos ali somente mulheres e eu falei, eu não sei vocês, mas eu é que não quero a função do homem. Vocês querem? Vocês querem ser responsáveis pela vida espiritual, pela vida financeira, pelo sustento, pela conversão e por tantas outras responsabilidades que cabia ao homem? Vocês querem o papel de provedoras e ser responsável e cobrada por tudo isso? Ah, desculpa, eu não quero. Eu prefiro o meu papel. Sabe, as mulheres, elas estão querendo uma função que não é delas. E todas as vezes que isso acontece, elas começam a deixar a função delas de lado. E todas as vezes que a função dela é deixada de lado, começa a haver um problema dentro da casa. Papéis começam a ser invertidos. Princípios são quebrados. E a confusão é instaurada. Eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar fora. Só que quanto mais as mulheres estão trabalhando fora, menos tempo elas têm para cuidar da tua família, da tua casa. Menos tempo elas têm para dar assistência ao teu esposo, para estar com teus filhos. Os homens, com essa gama de hoje em dia, de você tem que ir, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, vai, está deixando a mulher e os filhos desprotegidos. É papel do homem e da mulher juntos como casal educar os filhos no caminho do Senhor. É papel dos dois sentar com os filhos e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar juntos. É muito mais cômodo a gente deixar os nossos filhos à mercê da tecnologia.
que só está pervertendo os princípios cada vez mais. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não vai diminuir, isso não vai melhorar. Pelo contrário, isso vai piorar. Cada vez mais. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele me fez pensar numa coisa essa semana. Eu falei, nossa, não é que é verdade? Antes, uma pessoa com a roupa curta era motivo de escândalo. Era motivo de... Hoje em dia é normal. Hoje em dia está tudo certo. Antes, uma cena um pouquinho mais picante na televisão era um escândalo. Hoje em dia você vê as partes íntimas das pessoas em coisas com classificação de 12 anos, 14 anos. Tem filmes mostrando seios de mulheres e coisas mais. Antes isso era um horror, era um absurdo. Hoje em dia você, para procurar um filme que não tenha uma cena dessa, é difícil. Porque se tornou normal. Antes, as pessoas que faziam sexo antes do casamento, o que biblicamente é errado, mas a cultura, ela trazia isso como errado. A cultura trazia isso como algo absurdo. Não somente a Bíblia, mas a cultura trazia junto. A cultura de hoje em dia banalizou o que a Bíblia fala. E se você não tiver relação com teu namorado, com tua namorada, você é careta. Se você não for pra balada e dormir com um monte, você é careta. Hoje em dia é normal. Hoje em dia o corpo está banalizado. O que antes era um absurdo, hoje em dia, eu vejo pessoas na igreja com roupas curtas, mostrando o teu corpo. Deixa eu te falar uma coisa, mostrar o corpo é pecado. Porque a partir do momento que o homem e a mulher comeram do fruto da árvore, e o pecado entrou no mundo, eles entenderam que eles estavam nus. E eles pegaram folhas e começaram a se cobrir, só que as folhas não eram suficientes. Então Deus foi e matou o animal, matou os animais e criou para eles roupas. A roupa que Deus fez para eles não era aquela topzinho, nem aquela calcinha curtinha. Era uma coisa inteira. Cobria o que tem que ser coberto. Então, se você tem as pessoas que têm usado, se você tem usado roupas curtas, saiba que isso não agrada a Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E se você é templo do Espírito Santo de Deus, Deus quer que você proteja a tua imagem. Porque o que é para ser mostrado apenas para o teu marido ou para a tua mulher. Fora isso, está errado, é pecado. Antes, era absurdo a pessoa andar assim. Hoje em dia é normal. Hoje em dia eu vejo pessoas em rodas, em cultos, em movimentos, adorando a Deus com tudo de fora. E isso está acontecendo com a cultura africana. Isso está acontecendo com a ideologia de gênero. O que antes era proibido tocar no assunto, está entrando, está entrando, está entrando. Assim como a questão da depravação sexual, a depravação das vestimentas, assim como tudo isso, o resto está entrando também. Hoje em dia é sem controle. O que antes era um absurdo, hoje em dia não tem controle. Hoje em dia os nossos filhos, para eles cresceram e para eles é normal ver mulheres seminuas na televisão, nas telas de celulares. É normal, porque ninguém mais se veste, ninguém mais cobre o corpo. O que antes era absurdamente proibido, hoje em dia é totalmente normal. Adolescentes tendo relações sexuais. O que antes era um absurdo, hoje em dia é normal. Você ter relação com qualquer um que você tiver vontade. E isso foi inserido aos poucos. Isso não foi da noite para o dia.
Foram anos inserindo. E com isso, a mulher se tornou um objeto vulgar de desejo masculino. E agora o que está acontecendo é que estão inserindo tantos outros pecados. E que vai ser normal para a humanidade. Isso não vai parar. Isso não vai mudar. Isso vai estar cada vez mais presente no material da escola. Isso vai estar cada vez mais presente nas tecnologias. Isso vai estar cada vez mais presente onde a gente estiver andando ao nosso redor. Só que cabe a nós mostrarmos aos nossos filhos qual é o caminho. O inferno escolheu o caminho que ele quer que o meu e o teu filho sigam. Só que nós precisamos guerrear contra o inferno. E essa guerra começa dentro da nossa casa. Nós temos que parar de terceirizar a educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Não espere que a escola ensine o teu filho, a tua filha. Ensine você. A escola tem que ensinar o teu filho as matérias. O resto que ele estiver ensinando de errado, cabe a você ensinar o teu filho o que é certo. O que as mídias estiverem ensinando de errado, cabe a você instruir os teus filhos no caminho certo. Cabe a você filtrar o que os teus filhos estão vendo. Cabe a você filtrar o conteúdo que a tua criança está consumindo na internet. Mas se você consome esse tipo de coisa, como é que você vai ensinar o teu filho? Se você consome como se fosse normal, o que é que você vai poder falar para o teu filho, para a tua filha? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A Bíblia é clara, cabe a nós. Não cabe somente à igreja. Não cabe às mídias, à tecnologia, nem à escola. Ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, o teu filho. Essa responsabilidade é tua. Essa responsabilidade é minha. E Deus vai cobrar de cada um de nós o que é que nós temos ensinado para os nossos filhos nesse mundo que está tão deturpado. Saiba que cada vez vai piorar. Saiba que assim como antigamente coisas eram absurdas, hoje em dia são normais, isso vai cada vez ser pior. Até chegar ao estado de Sodoma e Gomorra e Jesus voltar e arrebatar a tua igreja. Até chegar ao ponto de Deus não suportar a podridão. Só que a tendência é piorar. Quando a gente olha a Bíblia, os sinais que a gente vê que a Bíblia fala, é isso que está acontecendo. É cada vez pior. É cada vez mais filhos matando pais, pais matando filhos. É cada vez mais o amor se esfriando. Acabando o respeito. Acabando com a família. Porque acabou com a família, acabou com o que Deus ensina. A família é o plano de Deus. E o diabo, ele trabalha pesado para destruir isso. Não permita que o diabo destrua a tua família. Não permita que o diabo destrua o futuro dos teus filhos. Não permita que o diabo destrua o teu casamento. Se você tem dado alguma brecha nesse sentido, você está sendo convidado agora a fechar essas brechas. Como foi falado no louvor, o Espírito Santo de Deus, ele começou a me incomodar demais sobre brechas. Fecha as brechas. Fecha as brechas da tua casa, fecha as brechas do teu casamento, fecha as brechas da tua vida, fecha as brechas da criação dos teus filhos. Porque os teus filhos, eles são totalmente vulneráveis ao mundo espiritual. A função, a obrigação de proteger os filhos espiritualmente é nossa. O mundo espiritual ataca pesado as crianças. E se os pais não estiverem na brecha pelos filhos, os filhos serão atacados sim. Então está na hora de fechar a brecha. Está na hora de guerrear. Está na hora de se levantar como um exército e falar: chega dessa bagunça dentro da minha casa. Chega dessa bagunça
atitude. É hora de fechar brechas. É hora de fechar. É hora de agir. É hora de guerrear. É hora de avançar. Porque o mundo espiritual não está brincando. O mundo espiritual é organizado para te destruir. E nós precisamos nos organizar para vencer o mundo espiritual e o diabo e todos os seus demônios. Chega de brincar com coisa séria. Chega de banalizar coisa séria. Chega de fingir que não está vendo. Parece inocente, mas não é. O estrago você vai ver lá na frente. Não espera, não. Não paga pra ver, não. Muda de atitude agora. Acorda agora. Não deixa pra amanhã a atitude que você tem que tomar hoje. Em nome de Jesus. Oh, Pai. Pai, visita cada casa, visita cada pessoa. Visita cada criança. Visita cada pai, cada mãe, cada adolescente, cada jovem. Vai visitando, Senhor, vai visitando. Oh, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando nesse momento. E possa estar mostrando onde estão as brechas. Possa estar dando forças para que essas pessoas se levantem e comecem a guerrear. Oh, Pai, vai à frente, Senhor, de cada lado, de cada batalha espiritual. Oh, Deus, que os pais possam entender que eles precisam proteger espiritualmente os seus filhos. Que cabe a nós ensinar os nossos filhos. Que cabe a nós, Senhor, que cabe a nós. Vai dando entendimento, vai dando sabedoria, vai dando estratégias. Nós, como pais, precisamos de estratégias para criar os nossos filhos, para lidarmos com eles e com esse mundo tão pervertido. Vai dando estratégia para a tua igreja, vai dando estratégia para o teu povo. Vai dando sabedoria, vai dando amor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Fortaleça-nos como igreja. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Para que a gente possa estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos ter força para guerrear essa batalha. Em nome de Jesus.
que nós possamos guardar a nossa fé, para que nós possamos vencer essas batalhas, as afrontas que virão, que possamos nos manter firmes na nossa caminhada, em nome de Jesus. E que a graça, que a paz, que as misericórdias do Senhor e a presença do Espírito Santo estejam com cada um hoje e todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Amém. 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 E amém. Glórias a Deus.